Bom dia, todo mundo bem? Números, capítulo 22. Então, irmãos, nós estamos, hoje é a quinta semana que nós começamos uma série na Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, lições sobre o livro de Números. No último domingo nós não tivemos, o pastor Marcos ficou, eu estava na fazenda do irmão Ayrton, e hoje a gente vai dar sequência falando sobre esse assunto. Eu espero que durante esse período dessas lições que nós estamos tendo, e no próximo domingo a gente vai fechar, porque eu quero fazer só uma série, não quero fazer uma novela, né? Então a série é uma coisa mais enxuta. Então vamos ter 6 lições. Mas uma das coisas que eu espero que tenha tirado da sua mente, que o livro de Números é um livro chato. Ok? Não é. Tem números? Tem, mas tem muitas coisas interessantes, mas muitas mesmo, nós precisamos naturalmente aprender. Na nossa última lição, não vou relembrar as 4 anteriores, mas nós falamos sobre a rebeldia, ou de um caso de rebeldia que houve entre 3 líderes. Vocês lembram o nome deles? Corá, Nadab? Não, Nadab é o filho do Corá. Que mais? Quem lembra aí o nome do outro? Abirão. E tem mais um outro? Datã. Isso, obrigado. Esses 3 homens lideraram um motim, né, uma espécie de uma facção contra Moisés e Arão. Naturalmente, induziram muitas pessoas a seguirem eles. E o fim dessa situação foi, como sempre, catastrófica para essas pessoas, as suas famílias e as pessoas que seguiram essa rebelião. Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque, como eu falei anteriormente, na lição anterior, rebeldia está dentro de cada um de nós. O fato de sermos, ainda termos a natureza pecaminosa, o pecado nada mais é que rebeldia contra Deus. Então todos nós, temos, alguns mais a rebeldia, outros menos. Alguns foram trabalhados durante a infância. E aqui está a paz. Preste bem atenção. A minha mãe e meu pai muito diziam, assim, que eles percebiam a rebeldia no coração da gente e eles faziam o que estava ao alcance deles para trabalhar isso. A Bíblia diz que a gente deve conhecer a criança para poder disciplinar, educar. Então, boa parte da rebeldia é possível ser tratada durante os primeiros anos de vida de uma criança, naturalmente com oração, com conversas, mas caso seja necessário, com a vara da disciplina. Então, a minha mãe e meu pai exerceram isso sobre mim, e eu agradeço a Deus por eles terem feito isso, porque se eu ainda sou rebelde, imagine se não fosse a ação deles na minha vida. Então, eu brinquei com vocês, mas a minha mãe dizia assim: esse negro quer ser uma coisa. Eu nunca, ela dizia sempre, pegava aí para a gente poder então baixar a crista. Mas a rebeldia na Bíblia, gente, é sempre tratada com muita seriedade. Lembra que no livro de 1 Samuel tem um texto que diz assim, que a rebelião é a mesma coisa que feitiçaria. E se hoje eu dissesse assim, tem alguém aqui que luta com isso, ou que tem alguma, relação com isso, com feitiçaria, talvez, se tivesse pessoas assim, nós iríamos nos escandalizar e talvez assim, quem mexe com isso não é crente. Mas existe crente rebelde? Sim ou não? Sim. Então, Deus, qual é a diferença entre rebeldia e feitiçaria? Nenhuma. Então, é uma coisa muito séria. Então, olhe o exemplo do que aconteceu lá com Israel, daquelas pessoas. E mais um detalhe sobre essa lição que eu quero lembrar a cada um de nós. Nós temos a tendência de seguirmos as pessoas que estão perto da gente.
sobretudo que estão numa posição de liderança ou de autoridade sobre a vida da gente. Ou seja, é muito comum os pais, naturalmente os filhos, seguirem os pais. Esposas seguirem os esposos, concordarem com as ações dele, ou às vezes, né, o esposo seguir as rebeldias da esposa. Mas há um fato que eu até citei também na lição anterior, que me chamou muita atenção, é que os filhos do Abirão, é o primeiro da lista lá, é o Abirão. É Abirão mesmo o nome do homem? É, né? Os filhos dele não morreram. Quando Deus matou 250 pessoas. O Corá, obrigado, irmão. Os filhos do Corá não morreram. Sabe por quê? Porque quando o papai fez a besteira, possivelmente ele chegado, papai está errado, e fizeram o quê? Saíram de perto. Rebelde, se você olhar a Bíblia, como se deve tratar com rebelde. Sabe como é que a Bíblia ensina? Notai, no Novo Testamento, apóstolo Paulo, 1 Coríntios, Romanos, capítulo 16, notai bem quem causa divisão entre vocês e faça o quê? Afastai-vos deles. A gente faz o quê? Ô, bichinho, rebeldezinho, vem cá, maninho, vem cá. Eu sempre brinco, né? Mas falando sério. Não coma tambaqui com rebelde. A menos que seja só o filé. É muito perigoso. Porque Deus, né, tem o provérbio que quando a gente anda com os abençoados, a gente pode ser abençoado, porque a bênção cai no abençoado e respinga na gente. Mas não ande também com rebelde, porque quando Deus mandar um raiozinho nele, de repente, ele compartilha a corrente elétrica com você. Então tenha cuidado, né? É uma coisa que se a igreja agir, né, tiver essa consciência, os níveis de rebeldia, né, naturalmente vai diminuir e, consequentemente, as bênçãos de Deus sobre a vida da igreja vai melhorar. Números capítulo 22, irmãos, eu queria fazer antes da leitura 2 considerações importantes. A primeira delas é que, note bem, entre Números capítulo 14, versículo 45, quando acontece aquela situação que os líderes, os 12 espias, dizem que não, com exceção de Caleb e Josué, que não é possível conquistarem a terra, e a nação segue a orientação daqueles homens, e Deus diz assim, ó, nenhum de vocês, com exceção de Josué e Caleb, vão entrar na terra que eu prometi dar a Abraão, Isaac e Jacó. Então, entre Números 14 e 45 a Números 20, 14, nós temos um intervalo de tempo, grave bem, de mais ou menos 38 anos. Entre Números 14 e 45, quando termina aquela história, a Números 20, 14, nós temos um intervalo de 38 anos aproximadamente. Ou seja, o texto que nós iremos ler agora, a história que nós iremos contar agora, nós temos um intervalo entre a nossa última lição e hoje, um período de 38 anos. Toda aquela geração, com exceção, aqui no caso de Moisés, Josué e Caleb, morreram no deserto. E temos agora a nova geração, com exceção dessas 3 pessoas. É uma história um pouco longa. Esse texto que nós iremos ler e as aplicações que iremos fazer tem a ver com o capítulo 22, 23, 24 e 25 e 31. Nós vamos ler o capítulo 22, que dá para a gente ter o norte da história e do que aconteceu durante esses capítulos. Números 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão
tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão:
Porventura, não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então, o anjo do Senhor lhe disse, por que 3 vezes espancastes a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes e se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida. Então, Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão, porventura, não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não viestes a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque, eis-me perante ti. Acaso poderia eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque. Chegaram a Criarte-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso Deus, nesse momento, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Acredito eu, Senhor, que cada um de nós, com o coração aberto, preparado, para que a Tua palavra, meu Senhor, seja colocada em nossos corações. Todas as vezes, meu Deus, que eu me deparo com a Tua palavra, eu peço e quero pedir agora por mim, pelos meus irmãos, que cada um dos nossos corações, Senhor, seja aquela terra boa da parábola do semeador. Porque a Tua palavra é a semente. E que essa semente que for colocada, semeada em nossos corações, possa vir a nascer, crescer e a frutificar, Senhor. Coloca a Tua palavra no nosso coração, para que nós possamos, meu Senhor, andar por ela. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, irmãos, nós temos aqui um panorama dos capítulos 22 a 25, pelo menos a parte inicial do capítulo 25. Nós temos então a situação. Israel já conquistou o que a gente chama de Transjordânia, né, a parte oriental, boa parte da parte oriental do Rio Jordão. Vou ver se eu consigo explicar. Imagina só, aqui Rio Jordão, né, Egito para cá. Israel não veio pela parte ocidental, Israel veio, né, conquistou a parte da Transjordânia. Moabe estava desse lado aqui. E Israel não queria confusão com Moabe, porque Moabe é descendente de quem? Vocês lembram? De Ló. E Deus disse, a terra de Moabe eu dei aos descendentes de Ló, não mexam com eles. Mas parece-me que, né, o rei de Moabe não tinha essa informação. E ele imaginava que Israel iria atropelar, que iria, né, se apropriar das questões agrícolas. Então, o rei de Moabe monta uma coalizão com os midianitas, que é um outro descendente de Abraão. Gênesis capítulo 25, a gente vê isso, para guerrear contra os israelitas. Mas eles não têm poder militar bélico para guerrear contra os israelitas. Então, Moabe, o que é que ele pensa? Vamos mandar chamar um homem que tem na cabeça de Moabe o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então nós temos, de um lado, nós temos o inimigo do povo de Deus, os moabitas. Do outro lado nós temos Israel, nós temos Deus, nós temos Balaão. Então,
os anciãos de Moabe e dos midianitas vão até essa cidade Petor, junto ao rio Eufrates. Inclusive, em livro de Josué fala que é na Mesopotâmia, basicamente bem perto de onde Abraão, né, foi chamado para vir e partir dele ter essa nação. Eles foram chamar Balaão. E durante esse convite que foi feito a Balaão, como o texto que nós lemos, há uma conversa de Deus com Balaão, dizendo a ele o que ele tinha ou o que não tinha que fazer. E basicamente, né, Deus diz para Balaão: esse povo, vamos trabalhar muito isso hoje, viu, irmãos? Esse povo é um povo abençoado. E eu não sei, o Ulisses inclusive nunca mais cantou essa música, mas um tempo desse eu estava lembrando, Ulisses, você cantou essa música aqui na igreja, que cita essa história contra o Israel, não vale, né, não tem encantamento. E aí acontece esse diálogo de Deus com Balaão. Balaão vai, aí a jumenta dele, né, dá uma louca, a jumenta fala. É uma situação interessante, né, até uma jumenta chegar a falar. Mas hoje, irmãos, dessa história, vamos pegar 3 personagens e vamos naturalmente meditar sobre eles. Primeiro personagem, naturalmente, da história, vamos pensar um pouco sobre Deus. Depois sobre Balaão e depois sobre o povo de Deus. Primeiramente sobre Deus, vamos tentar ampliar um pouco mais a nossa visão de Deus, em 2 sentidos. Eu não sei você, mas a perspectiva que eu tinha ou que ainda tenho um pouco sobre salvação ou sobre revelação de Deus para as pessoas. Como Israel é o povo escolhido de Deus, eu ainda tenho um pouco de que o único povo, basicamente, né, a quem Deus se revelou no Antigo Testamento, foi ao povo de Israel. Mas quando nós pegamos uma história como essa, a gente tem que tirar esses bloqueios da cabeça da gente. Porque nós não temos como explicar todos os detalhes, mas por essa história e pela continuação dela, Deus se revelou ou não a Balaão? Sim ou não? Sim. A Balaão. E aí, quando a gente fala sobre a revelação de Deus com Balaão, que Deus se revelou a Balaão, tem 2 perguntas que a gente precisa fazer sobre. Primeiro, de onde é Balaão? Balaão é judeu? Sim ou não? Não, ele não é judeu. Então, nós temos aqui no versículo, capítulo 23, versículo 4, versículo 7, melhor dizer, 4. Versículo 5, desculpa. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beó, a Petor, que está junto ao rio Eufrates. Você imagina só, eu não sei se você tem uma noção de geografia da Palestina, mas Israel está literalmente já na beira do rio Jordão quase, e Balaão está lá em cima, a noroeste de Israel, basicamente hoje naquelas regiões do Iraque, Irã, nessa cidade chamada Petor, às margens do rio Eufrates. Quando nós olhamos Josué capítulo 23 e capítulo 13, fala que ele era da Mesopotâmia. Esse homem não era judeu, mas de alguma maneira esse homem tinha, eu não sei se chamaria de um relacionamento, mas Deus se revelou a Balaão. Segunda questão sobre Balaão é: quem é Balaão? É um profeta pagão. E aí que a nossa mente pira. É possível ter um profeta pagão? Porque no final do capítulo, não sei se perceberam, Balaão estava lá nos negócios do Baal. E eu não tenho tempo de falar agora um pouco sobre Baal. Mas era um deus amonita, moabita,
o deus da fertilidade, ainda, acho que ontem, foi, esses dias agora assistindo, está passando não Discovery, aquele canal, agora esqueci o nome, uma série sobre Bíblia. Isso, esse mesmo aí, History. E se você for olhar o que é Balaão para aquela cultura, é um negócio promíscuo, pesado, mas ele está lá, junto com o rei dos Moabitas. Então ele era um profeta pagão, um vidente. Pelo versículo 6 e 7, ele mexia com o negócio de bruxaria, encantamento. Ele era uma espécie de um bruxeiro, um vidente. O apóstolo Pedro chama ele de falso profeta. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16, o apóstolo Pedro o compara com os falsos profetas. Um homem que gostava de dinheiro, um homem que gostava de fama e de ser honrado, mas esse era Balaão. E pelos versículos que nós lemos, eu vou enfatizá-los novamente, parece que Balaão, mesmo sendo esse profeta pagão, falso profeta, vidente, macumbeiro, bruxeiro, pai de santo, que você possa pensar sobre esse homem, mas ele tinha um certo conhecimento de Deus. Vejamos o versículo 8 do capítulo que nós acabamos de ler. Balaão lhes disse, ou seja, aos enviados por rei de Moabe: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então, os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Então ele disse, primeiramente, eu só vou se Deus autorizar. E deixa só me ver aqui, quando Balaão se refere a Deus, observe que Senhor está em caixa alta. Essa palavra Senhor, na nossa versão, na nossa tradução, é a palavra Iavé. Versículo 12 do capítulo 22. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então Deus falou com Balaão: você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Versículo 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. E versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe. E voltando ao versículo 18, perceba que quando Deus fala com Balaão, diz assim, respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor. O quê? O quê? Meu Deus. Então, ele tinha um certo conhecimento de Deus. E uma coisa, irmãos, que esse texto me abriu os olhos, é que a revelação de Deus nunca teve restrita somente a Israel. Quando a gente vai olhando o Antigo Testamento com mais cuidado, janelas vão se abrindo e vão nos mostrando. Por exemplo, embora que ali a nação de Israel não existisse como nação, estivesse ainda no organismo de Abraão, vocês sabem lá o lugar que estava? Mas aparece um profeta, inclusive um profeta comparado a Cristo. Como é que é o nome dele? Melquisedeque. Aqui nós temos esse homem, Balaão, que de alguma forma ele tinha um certo conhecimento de Deus. E a revelação de Deus nunca esteve restrita a um povo, a um grupo de pessoas específica. Mesmo Israel tendo sido e sendo a nação escolhida de Deus,
aonde Deus revelou a sua palavra escrita, aonde Deus, por meio dessa nação, trouxe o Messias, mas Deus fez resplandecer, como diz a própria Bíblia, a sua glória por quanta parte da terra? Toda a terra. Segundo a Bíblia, quantas pessoas serão, como é que eu diria, desculpáveis diante de Deus? Nenhuma pessoa. Então, de alguma maneira, meus irmãos, as pessoas, todo mundo tem uma certa revelação de Deus e Balaão nos mostra isso. Esse homem tinha uma certa informação de Deus, um certo conhecimento de Deus. Não sei se Balaão era um salvo. Se Balaão, Deus se revelou a Balaão o método pelo qual ele seria salvo, eu não sei. Mas se você observar os capítulos 23 e 24, até os sacrifícios que ele faz é holocaustos. Então, esse texto nos serve para nos mostrar que a revelação de Deus é muito, muito mais ampla do que somente, como eu pensava até algum tempo atrás, somente a Israel. E ninguém fora Israel pôde alcançar a salvação, por exemplo, porque não tinha conhecimento de Deus. Aqui nós temos Balaão, que nos mostra o contrário. O segundo ponto interessante sobre Deus, meus irmãos, que eu queria conversar, isso aqui vamos gastar um pouquinho mais de tempo, é sobre vontade de Deus e permissão de Deus. Você conseguiu entender a situação de Balaão? Primeiramente, Balaão conversa com Deus. O que Deus diz para ele? Não vá. Esse povo é abençoado. Em seguida vem um outro grupo de emissários. E o que Deus diz para Balaão? Vá. Aí Balaão ajeita a Ferrari dele, ajeita o carro, entra no carro, quando dá na chave o carro não funciona. E quando funciona, ele aperta no freio. Ou seja, Deus, no caso a jumenta, o anjo do Senhor, e isso aí, mais uma vez, o anjo, perceba que está em caixa alta, se refere possivelmente uma personificação de Jesus Cristo, aparece para a jumenta, e a jumenta, primeiramente a jumenta desvia do caminho. Ora, o anjão aqui, né, com a espada na mão, a jumenta de rematar outro. Depois, Balaão dá uma surra na jumenta, coloca ela no caminho de novo, e o anjo aparece de novo. E a gente fica, mas vem cá. Pela terceira vez, a mesma coisa. Balaão dá uma outra surra na jumenta. Aí a jumenta diz: Balaão, pega leve. Aí o anjo do Senhor abre os olhos de Balaão, ele vê o anjo do Senhor, conversa com... Aí Balaão diz assim: tudo bem, então assim, eu sei que eu pequei. Aí o anjo do Senhor diz: vai. Como a gente resolve, irmãos, uma situação como essa? Balaão vai ou fica? Se fosse você no lugar de Balaão, tinha ido ou tinha ficado? Tinha ido, né? Porque Deus, né? Então, vamos conversar um pouco, irmãos, sobre isso. Vontade de Deus e permissão de Deus. Deixa eu deixar logo bem claro. Os planos de Deus podem ser frustrados? Não, não podem. Mas na maneira que Deus trabalha com cada ser humano, há uma linha tênue entre a nossa responsabilidade e a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente vai fazer como Jonas fez. Mas tem coisas que nós temos uma certa liberdade para a gente agir dentro da permissão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você muito clara. A vontade de Deus para Balaão era que ele não fosse. Olha o versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Meus irmãos, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Diante dessa resposta de Deus, foi clara? Sim ou não? Teria necessidade de Balaão convocar ou perguntar para Deus de novo se ele tinha que ir ou não? Tinha precisão disso? Por que Balaão fez a outra consulta? Porque ele queria ir. Conseguiu entender agora a diferença? Porque ele queria ir. Observe, inclusive, quando Deus diz para ele: não vá, porque o povo é abençoado. Olha como ele responde aos príncipes de Moabe. Versículo 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir.
Você já viu o menino, quando ele quer fazer uma coisa e você não deixa, ele chega pro coleguinha, como é que ele diz? Eu queria tanto fazer, mas a mamãe não deixa. Foi isso que Balaão disse para os príncipes. A minha vontade mesmo era de ir. Mas ele poderia estar dizendo assim, eu não vou porque eu não quero. E isso, irmãos, eu quero aplicar, seria muito bom que a vontade de Deus fosse a minha vontade. Na sua vida é assim? Sempre é assim? A vontade de Deus é a sua vontade sempre? E quando a vontade de Deus não é a nossa vontade, o que a gente fica tentando fazer? Furar a cerca. É ou não é? Tentando subterfúgios, tentando, argumentos para se explicar por que está agindo assim. E aí, Balaão consulta quando Moabe manda outros emissários mais honrados e com uma proposta teológica melhor, Balaão faz a outra consulta. E Deus disse, vai. Agora, olha o versículo 21. Depois que Deus autoriza ele ir. Então, Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus. Por quê? Porque ele se foi. Porque Deus tinha dito o que para ele primeiramente? Não vá. Não vá. E Balaão foi. Irmãos, parece cômico. Mas como é difícil às vezes quando a nossa vontade é tão forte que nos cega para ver a vontade de Deus. Nesse caso aqui, irmãos, parece cômico. Uma jumenta viu a vontade de Deus. Como é difícil para mim e para você, irmãos, quando um jumento vê que nós estamos errados e nós não conseguimos ver o nosso erro, o nosso pecado. Por que a jumenta não queria ir, irmãos? Porque Deus não queria deixar que ela fosse. O caso, irmãos, é tão sério que depois que o anjo do Senhor se interpõe entre a jumenta e o caminho que Balaão estava seguindo, por 3 vezes a jumenta tem aquela atitude, e a jumenta chega a falar para Balaão, mais ou menos assim, a jumenta diz mais ou menos assim, Balaão, eu sou a jumenta, não é tu. Balaão pensa, quantas vezes eu fiz isso contigo? Mas por que Balaão insistiu, irmãos? Porque ele queria dinheiro, ele queria ser honrado, era o que ele queria. E Deus permitiu que ele fosse. Além do mais, ele usa sempre essa frase. E esse texto eu tinha alguma dificuldade com eles, porque eu assim, mas Senhor, tu deixou ele ir. Tu disse para ele ir. E disse para ele dizer apenas o que o Senhor o dissesse. E quando a gente olha os capítulos 22, 23, 24, quando termina a cena, Balaão só abençoa o povo, não amaldiçoa. Por que então esse homem é tido, tem, se não me engano, 8 referências na Bíblia, fora essa, citando o caso de Balaão. Deuteronômio cita, Josué cita, Neemias cita, Joel, Abacuque, Obadias, acho que Obadias cita, Pedro cita, Judas cita, Apocalipse cita o exemplo negativo de Balaão. Aí, meus irmãos, quando ele conversa com o anjo, novamente ele poderia ter mudado. Mas olha o versículo 34. Então, Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho
para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Qual é a palavra-chave de todo esse texto? Balaão está arrependido, sim ou não? Não. Porque ele sabe o que ele diz? Se parece mal. Meus irmãos, isso não é fácil. Mas entenda que arrependimento não existe se. Ou é ou não é. Eu ofendo o James, aí eu vou pedir perdão para o James. Tudo bem? James, eu lhe acordei. Se eu te acordei, me perdoe. Se. Irmãos, quando eu coloco se, mostra que eu não estou arrependido. Porque eu não reconheci o que eu fiz de errado. Depois de tudo isso, Deus falou a Balaão, não vá. 3 vezes o anjo do Senhor se interpõe. E Balaão diz assim, se parece mal aos teus olhos. Por outro lado, meus irmãos, Deus estava provando Balaão. Porque Deus já tinha dito para Balaão qual era a vontade dele, não vá, porque esse povo não pode ser amaldiçoado. Escute, esse povo não pode ser amaldiçoado. Se Balaão consegue olhar para dentro dele, ele teria conseguido ver que ele queria amaldiçoar o povo, sabe por causa de quê? De dinheiro. E eu poderia pegar Balaão aqui, irmãos, e a gente extrapolar as paredes desse prédio para falar de profetas que, se o governador mandar chamar, se o presidente mandar chamar, se o prefeito mandar chamar, não, vamos pensar só na gente mesmo. Meus irmãos, a vontade de Deus para Balaão era não vá. E Deus permitiu que Balaão fosse para provar também as motivações de Balaão. Por que que ele estava indo? Deus permitiu. Obedeça a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei quantos aqui já leram o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Levanta a mão. Algumas pessoas. Uma das coisas daquele livro que eu nunca esqueci, li aquele livro, acho que está com uns 10 anos ou mais, que o Rick Warren tem um lema no livro que ele diz assim, que Deus não mostrará, ou Deus não lhe dará uma nova mensagem, um novo mandamento, se você e eu não obedecermos aquilo que eu já sei que tenho que obedecer. É o que eu vejo aqui com Balaão. Porque se Balaão obedece ao mandato de Deus, era não vá. Coisas novas poderiam ter vindo para a vida desse homem, mas ele não obedeceu à vontade de Deus, porque ele queria seguir a vontade dele. Irmãos, para mim e para você que gostamos de achar que Deus muda a vontade dele, a vontade de Deus não muda, nem se compra. Talvez você pense que pela insistência da oração, ou de isso ou aquilo que você venha fazer, que eu venha fazer, a vontade de Deus vai mudar, vai fazer aquilo que você quer. A vontade de Deus não muda. E esse texto mostra isso. Deus amaldiçoou o povo dele, sim ou não? Não. Mas Balaão tentou comprar a vontade de Deus? Sim ou não? Tentou, porque primeiro, ele buscou Deus. Segundo, ele ofereceu sacrifícios, holocaustos a Deus de tudo quanto foi maneira. Vamos para tal canto, mata 7 novilhos, mata 7 carneiros, faz isso, faz aquilo. Mas a vontade de Deus não muda. Nós não compramos a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
O bom para nós é a gente se enquadrar dentro da vontade de Deus, não querer comprar a vontade de Deus, porque Deus não muda. Agora, por essa história, Deus permite em algumas situações a gente quebrar a cara. É isso que você quer fazer? Faça. E arque com as consequências. Qual foi a pior consequência para a vida de Balaão, meus irmãos? Vocês sabem? Ele morreu. Daqui a pouco a gente vai ver. Ele morreu ou não? Mataram. Quem matou ele? O povo a quem ele queria amaldiçoar. Matou Balaão. Então, esses dois pensamentos sobre Deus, sobre a revelação de Deus e sobre vontade de Deus e permissão de Deus. Mas eu queria falar um pouco agora sobre Balaão. De novo, pastor. Meus irmãos, Balaão, nessa história, mostra um pouco da minha vida, da sua vida, do nosso eu, do seu eu, do meu eu. Porque há uma frase bem antiga, um provérbio que diz mais ou menos assim: todo homem tem seu preço. Todo homem tem seu preço. Não sei até que ponto isso é verdade. Mas na vida de Balaão, foi verdade isso? Ele tinha um preço? Qual era o preço dele? Muito dinheiro e muita honra. Ele queria ser o foco de tudo. Ele queria ser honrado. Ele queria estar sob a luz dos holofotes. Esse foi o preço de Balaão. Qual é o seu preço, meu irmão? Qual é o meu preço? Qual é ou o que você deseja para a sua vida? E o que é que eu desejo para a minha vida? Eu tenho acompanhado esses últimos 2, 3 anos essa situação do nosso país. Tem muitas situações, né, que a gente vê, ouve o relato, e claro que causa indignação na gente. Mas acredite, eu consigo ter compaixão daquelas pessoas. Porque a Bíblia nos chama atenção, por exemplo, por suborno. Dizendo exatamente isso. Cuidado, porque, em outras palavras, nós somos vulneráveis. Eu vi alguns dos diretores da Odebrecht dizendo o seguinte: quando o presidente chegava e dava as instruções e a motivação, eram 2 milhões na conta. Eram 3 milhões na conta. Meu irmão, o que você faria e o que eu faria numa situação daquela? Onde todo mundo está fazendo. Porque às vezes nós, irmãos, agimos pela nossa vontade usando o argumento: todo mundo faz. O que você faria, o que eu faria se estivesse no lugar de qualquer uma daquelas pessoas já, né, que foram denunciadas, que foram denunciadas nesse escândalo? Irmãos, eu assisti uma reportagem que um dos diretores da Petrobras devolveu, se não me engano, 248 milhões de reais. A maior devolução de dinheiro da história do Brasil, que ninguém nunca conseguiu. Você sabe, Ernesto, tu sabe o que é 248 milhões? Você sabe o que é isso, irmãos? Eu não sei. Olha que eu já colhi muito milho, mas milhão não. A Bíblia diz que o suborno cega. O suborno cegou Balaão. Ele deu o preço dele. Quando veio, segundo os emissários, ele diz assim: nem que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata. Ele já disse o preço dele: eu quero ouro e quero prata. E Pedro diz, o apóstolo Pedro, que esse homem desviou-se do caminho pelo preço da doutrina. Uma vez um jovem pastor, recém-formado no seminário, chegou numa igreja, inclusive uma igreja que tinha sustentado ele no seminário, de onde ele era natural do seminário, lugar. E ele estava no processo de querer uma igreja para servir, para pastorear. E o irmão chegou para ele e fez a seguinte pergunta: pastor,
A igreja A lhe chama. Como é que você vai saber a vontade de Deus? A igreja A lhe chama e lhe paga R$1.000. A igreja B lhe chama e lhe paga R$5.000. Como você vai saber que é a vontade de Deus? E aquele pastor sábio e sensato falou: irmão, Deus não é burro não. Ele ia para qual? Né? Então, parente de Balaão, concorda comigo? Né? Se fosse só esse, né? Só isso o detalhe, parente de Balaão. Então, Deus não é burro não, irmão. Então, meus irmãos, de um lado, Balaão parecia estar bem intencionado. Concordam comigo? Ele diz, olha, eu só vou dizer o que Deus me disser. Eu só vou se Deus disser para mim ir. Eu só vou dizer o que Deus mandar eu dizer. Por outro lado, tinha a cobiça por dinheiro e por honra. E isso fez com ele, irmãos, fez com que ele se desviasse do caminho. O que fazer quando até uma jumenta, meus irmãos, consegue ver a vontade de Deus, hein? Porque a gente diz, é isso que eu quero. Terceira reflexão, irmãos. Vamos falar sobre o povo de Deus. Falamos sobre Deus, Balaão, e agora sobre o povo de Deus. Se você é povo de Deus, se você pertence a Deus, se você é filho de Deus, fique de pé. Está dormindo? Aí tem alguns aí que já estão, né, dormindo, apaixonados, aí não vão... Ok? Sentem. Se os nossos músicos e o dirigente tivessem acordado, eu ia pedir para eles cantarem, para a gente aprender esse detalhe, irmãos. Sob tua tenda, ó, não vale. Irmãos, o povo de Deus é um povo o quê, irmãos? Vamos lá, o povo de Deus é um povo o quê? Abençoado, meu irmão. O povo de Deus é um povo abençoado. Primeiro, tem irmãos que só falam em maldição. Já perceberam isso? É maldição para cá, é maldição para lá, é maldição para cá. O povo de Deus é um povo abençoado. Deus diz isso para Balaão no versículo 12. Por que que o povo de Deus é um povo abençoado? Porque Deus disse a Abraão, abençoarei a quem abençoar. E o povo de Deus continuou sendo abençoado porque Deus é fiel às suas promessas. E hoje de manhã, quando o nosso irmão Clodomir celebrava a ceia, quando eu peguei aquele cálicezinho, né, que ele disse, este é o que? O meu sangue. Eu lembrei que a nossa aliança, na qual eu e você fazemos parte, não é com Abraão, embora que Deus prometeu para ele mesmo. É com quem? É com Jesus Cristo. Irmãos, o que eu já ouvi de crente, chegando para quem, rapaz, pastor, eu acho que eu estou agindo assim, é porque fizeram um serviço para mim. Rapaz, gente, pastor, eu não acho que eu não estou mais gostando do meu marido, é porque eu acho que fizeram um trabalho, um negócio. Meus irmãos, Balaão era famoso, sim ou não? Era um profeta internacional, era um macumbeiro internacional. Chico Xavier perdia para ele. O que ele pôde fazer contra o povo de Deus? Nada. Irmão, você consegue lembrar de detalhes quando alguém chega com essa presepada para você? Só de detalhezinho da Bíblia que diz assim, ó, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você consegue lembrar disso? Isso não é letra poética, não. É o que a Bíblia diz. Eu não sei como é que irmãos pentecostais conseguem dizer que um crente quando se desvia, vem 7 demônios para dentro. Eu não sei como essas pessoas, parece que eles não têm cérebro. Criatura, uma jumenta sabe que não é possível e tu não consegue discernir isso.
Olhe, eu vou olhar bem para vocês. E se um dia vocês chegarem com essas histórias, pastor, um serviço aí, eu acho que tem umas coisas do passado aí. Sabe o que eu vou dizer para você? Sabe o que eu vou dizer para você? Com bom humor, olha a jumenta. Olha a jumenta, irmãos. O povo de Deus é um povo abençoado. O nosso tempo está terminando, mas eu queria compartilhar com vocês os versículos. O 12 do capítulo 22, Deus diz, é um povo abençoado. Capítulo 23, versículos 8 e 9, rapidinho. Perceba que essas respostas de Deus para Balaão, Deus está lembrando a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, capítulo 23, versículos 8 e 9. É só o versículo 8, na verdade, vamos só ler o 8 do capítulo 23. Balaão diz assim, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Você consegue fazer uma conexão do capítulo 23, versículo 8, com Romanos capítulo 8? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos aí, como é que eu fico? Você fica assim? Quem? Porque é Deus. Agora capítulo, o verso 19 a 23, do mesmo capítulo 23, tá? Capítulo 23, verso 19. A segunda resposta de Deus para Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade. Olha só, irmãos. Gente, quando você lê a história de Israel no deserto, olha o que diz o versículo 21. Não vi iniquidade em Jacó. Gente, Deus acabou de matar um montão de pessoas porque eles eram rebeldes. Daqui a pouco, um montão dessas pessoas vão se envolver em prostituição, em paganismo. E Deus diz o quê? Não vi iniquidade em Jacó. Por que Deus não viu iniquidade em Jacó? Porque é o próprio Deus quem os justifica. Nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Então, 23. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Irmãos, se você passar na encruzilhada e ver uma galinha caipira sendo queimada lá, você vai fazer o que com ela? Se ela estiver gostosa, coma. Porque para você e para mim não vale encantamento. Chute. Deixe desses negócios de superstição. Aí que eu tenho medo. Aí que eu tenho medo. Ai, pastor, em serviço que fizeram. Eu acho que carrega essa maldição. O povo de Deus é um povo abençoado, meus irmãos. Gente. Você consegue ver aqui? Você consegue ver aqui, nesses textos que lemos, que Deus é fiel às suas promessas. Quando você estiver lutando com tentações, contra isso e contra aquilo outro, lembre, a obra que Deus começou, Ele há de completá-la, porque Ele é fiel às suas promessas. Agora, meus irmãos, Israel tinha como inimigo Moabe, os midianitas, Balaão. O que eles puderam fazer contra Israel? O quê? Quem pode fazer alguma coisa contra nós, meus irmãos? Pegue os seus dedinhos e faça assim, ó. Eu mesmo. Observe. Capítulo 25. Versículo 1. Eu vou ler pelo menos até o versículo 3 por causa do tempo. Já terminou, na verdade.
10:30. Balaão aqui se retirou de cena. Olha o que acontece. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a fazer o quê, meus irmãos? E esse mesmo povo, o que Deus disse? Não vejo iniquidade neles. Com as filhas de quem? Mas quem são os moabitas? Capítulo 25, versículo 1. Quem são os moabitas? O povo que queria e que quer destruir Israel. Eles sabiam disso, mas eles começaram a se prostituir com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí vem julgamento e milhares de pessoas morrendo. Mas aí fica uma pergunta. Nesse caso, o povo não foi amaldiçoado. Quando o povo de Deus peca, a ira de Deus se levanta em vindicação da sua santidade e disciplina o seu povo. Mas o ponto é, quem foi que deu instrução para essa situação? Vamos ler agora capítulo 31. Versículo 8. Capítulo 31 de Números, tá? Versículo 8. E mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Se você leu até o capítulo 24, final do capítulo 24, continuou lendo até aqui, qual é a pergunta que vem? Por que Balaão morreu? Porque Balaão amaldiçoou o povo, sim ou não? Não, ele só disse o que Deus mandou ele dizer. Agora, olha o versículo 16. Eis que estas, as mulheres moabitas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Você consegue entender? Depois que Balaão tentou com Deus, e Deus disse, esse povo é abençoado, eu não posso, não é que eu não posso, eu não vou amaldiçoar. Balaão chega para o rei de Moab, porque ele quer ganhar um troco, ele quer ganhar honra, eles não podem ser amaldiçoados, mas eu sei como eles podem se prejudicar. Põe umas piriguete gospel lá. Ou não gospel. Coloca uns piriguetes, né? Porque também tem os piriguetes também, né? Nunca podemos esquecer disso. Né? Põe o pessoal lá de roupinha curta. Gente, e aí? O negócio foi pesado. Meus irmãos, inclusive textos que falam mais sobre esse assunto dizem assim, conforme a cobiça deles. A nossa cobiça, a minha, a sua, é que pode trazer e traz tantos atrapalhos às nossas vidas. Mas nunca esqueça, o povo de Deus é um povo abençoado. Mas também nunca esqueça que todos nós temos um pouco de Balaão. Somos vulneráveis, temos os nossos, né, pontos de fraqueza e temos que naturalmente ter muito cuidado. E também não esqueça, Deus tem a sua vontade, mas também tem a sua permissão. Cuidado para não ir na permissão achando que é a vontade e a jumenta ter que falar com você. Ou comigo. Né? Vamos ficar em pé. Querido Deus, obrigado por estarmos na Tua presença e pela palavra que foi ministrada, que vem de encontro aos nossos anseios, que nós possamos não só aprender, mas ser praticantes daquilo que o Senhor está nos falando. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossos erros e tantas vezes que ofendemos ao Senhor com as nossas iniquidades. Também queremos te pedir que o Senhor nos abençoe cada dia mais, Senhor, nos conduzindo
nos teus caminhos, fazendo com que os nossos pés realmente trilhem pelas veredas da sua justiça e venham cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos abençoa durante este dia, a programação do culto hoje à noite, que continue sendo a bênção como foi agora, em nome de Jesus, amém.